Olá, paz e graça, meus amores, os diamantes do Senhor Jesus escritos no canal, este canal que é a Igreja Virtual do Senhor Jesus. Meus amigos queridos, minhas amigas queridas do YouTube, há um lugar onde nossa fé é fortalecida. Esse lugar é no Senhor. E o jeito mais simples de fazer a vontade de Deus é não fazendo a sua. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? Hoje o Senhor me pediu para fazer um vídeo falando sobre o livre-arbítrio. Sim, pessoal, porque ainda nos dias de hoje há muitas dúvidas sobre este tema, dentro e fora da igreja. Jesus às portas, mas acredite, ainda se questiona muito o livre-arbítrio. E você, o que pensa? Deus nos deu livre-arbítrio? Sim ou não? Há algo escrito na Bíblia sobre o livre-arbítrio? E se há, onde está escrito que Deus nos deu livre-arbítrio? Você pode me dizer? São algumas perguntas que surgem no meio de uma conversa em se tratando de fé, em se tratando do tema livre-arbítrio. Mas a primeira coisa que temos que entender é o significado deste termo livre-arbítrio. E livre-arbítrio nada mais é do que termos o poder da escolha, da decisão, de termos responsabilidade exclusiva por aquilo que escolhemos para a nossa vida. Veja, a Bíblia deixa claro que o nosso livre-arbítrio, após o pecado original, pecado cometido por Adão e Eva no paraíso, que ousaram comer do fruto da consciência do bem e do mal, cujo Deus havia proibido, depois deste pecado, o livre-arbítrio ficou corrompido. O pleno livre-arbítrio deixou de existir, é claro, em partes. Por causa deste pecado, ele acabou ficando limitado. E com a natureza pecaminosa que herdamos de Adão e Eva, faz-se necessária a presença do Espírito Santo para a condução de nossas ações, para que possamos usar o nosso livre-arbítrio de forma correta. Afinal, ficamos com o nosso livre-arbítrio limitado, pois há pecado em nós agora. Porém, também não podemos achar que o livre-arbítrio deixou de existir para o ser humano, porque isto não é verdade. Pois se assim fosse, para alguém ser salvo, ele teria que ser predestinado a ser salvo. Quando, na verdade, Deus, que é misericordioso e amoroso, nos disponibilizou o plano da salvação, através da morte do seu Filho Jesus, lá na cruz do Calvário, pagando assim pelos nossos pecados, cumprindo assim toda a lei de Deus, coisa que nós não teríamos condições de fazer, mesmo fazendo uso do nosso livre-arbítrio total. Quer ver? Leia lá em Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Oh, glórias! Deus é maravilhoso! Não é verdade? Ali você já observa, neste plano de salvação, o livre-arbítrio, porque você pode escolher confessar Jesus, você pode escolher acreditar no sacrifício dele e tê-lo como Senhor da sua vida ou não. Já existe um livre-arbítrio para você, para sua salvação. Caso não houvesse esse sacrifício,
Seria também correto acharmos que o ser humano, por não ter livre-arbítrio, não teria também responsabilidade pelos seus pecados cometidos. Deste modo, não seria justo a condenação divina sobre qualquer ser humano que pecasse. Não é verdade? Porque se você não tem livre-arbítrio, como vai ser cobrado de você suas atitudes se supostamente não foi você quem escolheu nada do que fez? É lógico? A lógica nos mostra isto. Mas também a Bíblia nos mostra um livre-arbítrio parcial, corrompido pelo pecado, é verdade, e que necessita, por isto, da presença do Espírito Santo. Ele que nos conduz, mas não nos obriga a nada em nossas caminhadas, em nossas escolhas. Se você tem a tua Bíblia aí, é bom fazer como eu, deixá-la pertinho, porque agora eu vou ler textos bíblicos e você vai poder anotar e aprender a mexer em sua Bíblia. Então, ele, o Espírito Santo, nos conduz a tomarmos boas decisões. Glória a Deus pela presença do Espírito Santo. Percebam que conduzir é uma coisa, obrigar é outra coisa, e isto Deus jamais fará em nenhuma situação, pessoal. Agora, deixa eu ler para vocês alguns textos bíblicos que irão mostrar um pouco mais das decisões que os homens podem tomar, desfazendo assim totalmente com a ideia de que ao homem foi negado o livre-arbítrio, mesmo após o pecado. Veja lá em 1 Coríntios 10, 23, diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Tá vendo aí, gente? Existem decisões que o ser humano toma que provoca consequências sem volta. Isto existe. Por isso o Espírito Santo tem que estar conduzindo, orientando, na medida em que o ser humano o permite. E veja que a salvação é um ato de amor da parte de Deus. Deus é bom, pessoal. Veja também lá em Salmos 119, 30, 31. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu venha a ficar decepcionado. Olha só, percebe aí? O salmista tem o livre-arbítrio aí sendo usado. Ele escolheu, ele decidiu, ele apegou-se. Tá vendo? Deus em nada se meteu. Outra palavra, quer ver? Está lá em Neemias 9, 16, 17. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste. Olha que forte, gente. Novamente vemos aqui livre-arbítrio. Os homens escolheram por sua arrogância e obstinação. Duas palavras fortes que Deus vira a face. O obstinado magoa muito o coração do Senhor, porque ele vai muito além da perseverança. Uma coisa é a pessoa ser perseverante, outra coisa é a pessoa ser obstinado. O obstinado, gente, ela não para, nem Deus dizendo pare, está errado. Ela faz qualquer coisa para atingir o que quer.
Ela toca, ela pisa, ela esmaga quem for, porque ela está ali obcecada, obstinada a conseguir o alvo que ela deseja, a fazer aquilo que está no coração dela. E isto é rebeldia. Deus não suporta gente assim. Arrogante também é terrível para Deus, porque a arrogância é pecado. Mas mesmo assim, veja que Deus, aqui fala no texto, que Deus é perdoador, é bondoso, é misericordioso, é paciente, é cheio de amor e não abandona. Veja lá em Apocalipse 22:17, diz assim: o Espírito e a noiva diz: vem, e quem quiser venha e receba de graça a água da vida. Então, nós vemos através destes textos que temos um livre-arbítrio parcial. E em Romanos 7, 24 e 25, fala assim: ora, o bem que quero fazer, eu não faço, e o mal que não quero fazer, acabo fazendo. Aqui o apóstolo Paulo denota que não temos o livre-arbítrio total. Porque senão, nós e ele escolheríamos fazer somente o bem e assim faríamos. Mas é o contrário que acontece. O bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer, ele faz o mal que ele não quer fazer. Percebeu no texto? Mas, em contrapartida, para equilibrar a questão, nós lemos lá em Romanos 2,4 que diz que a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Oh, Deus maravilhoso! Gente, Deus, a presença de Deus num ser humano transforma todas as coisas dentro dele. A presença de Deus é apaixonante, é edificante, é transformador, é libertador, é abençoador. Tudo no ser humano muda apenas pela presença do Senhor. Ele não precisa falar uma palavra, dar uma ordem, ele não precisa barrar ou liberar nada. A presença dele por si só transforma o homem, eliminando o pecado que o domina e que o faz proceder mal. Ele não precisa barrar livre-arbítrio. Ele não precisa dar livre-arbítrio nesta hora. Nós somos criados por Deus e para Deus. Quando estamos na presença dele, meu Deus, não há questionamento sobre isso. A felicidade é imensa. O amor nos envolve. A alegria é contagiante, é plena. E daí não existe questionamento, não existe a necessidade de outra escolha, a não ser estar na presença deste Deus grandioso, deste Pai amoroso, maravilhoso. E aqui nós entendemos então que o Espírito Santo, já que o nosso livre-arbítrio é corrompido, foi corrompido lá no princípio por Adão e Eva, ele, o Espírito Santo, então, por amor de nós, ele nos conduz, ele nos ajuda, porém também ele não nos obriga a nada. É tudo pelo convite, é tudo pela presença amorosa do Senhor. Você se deixa envolver por esta presença ou não? Você ouve os bons conselhos de Deus ou não? Ele não vai te impedir. Só lembre que no final você terá que prestar contas da vida que Deus te deu e do livre-arbítrio, que é uma dádiva do Senhor para nós e que você usou sem sequer ouvir os conselhos do Espírito Santo, sem sequer permitir que ele pudesse te conduzir a boas escolhas. Amém? Este assunto é questionado
porém é muito fácil de se entender quando se abre o coração. Vejo, mais uma vez eu quero dizer que a salvação é um ato de amor da parte de Deus. E que é muito melhor a gente permitir Deus ser Deus em nossa vida. É maravilhoso nós estarmos no centro da vontade de Deus, pois a sua vontade é boa, santa e perfeita. Amém? Perdoe-me o cachorro da vizinha participando do vídeo. Gente, eu tentei esperar ao máximo que ele ficasse quieto, mas como ele não ficou, eu deixei ele participar do vídeo. Preste atenção na palavra do Senhor. Deixe ele fazer o latido dele, que é coisa de cachorro. Amém? Se você gostou do vídeo, compartilhe com mais pessoas para abençoar outras vidas. Se você está passando e ainda não é inscrito, se inscreva. Venha ser abençoado aqui no canal. Venha nos abençoar também com sua presença. Dá um like para o YouTube entender que este vídeo deve ser passado mais à frente, deve ficar presente para todos que puderem ouvi-lo, vê-lo. E não esqueça de acionar o sininho. Assim você fica sabendo toda vez que eu posto novos vídeos. Amém? Com este Jesus maravilhoso que te amou primeiro, que vai te amar para sempre, com o bom uso do seu livre-arbítrio, permitindo que o Espírito Santo te conduza aos pastos verdejantes, a coisas agradáveis e espirituais, saudáveis aos olhos do Senhor e que te trarão felicidade e vitórias, eu digo a você, seja feliz. Tchau.